preletores, orientadores do curso para preletores e líderes da iluminação, muito obrigado. Neste momento, nós vamos iniciar a orientação para a primeira aula do curso, que é justamente com o tema Consciência Empática. Bom, como os senhores já perceberam, ou como os senhores podem verificar, no programa que foi enviado, o tema central desse curso é Tudo é Um. Então, o tema todo, todos os temas de todas as aulas vão girar em torno desse assunto, que é unidade. Quando nós trabalhamos com o tema unidade, em especial nesse curso, nós vamos precisar bastante da atenção dos senhores no que se refere à parte de desvincular um pouco a felicidade do ser humano às tecnologias e tudo mais. Hoje, o que acontece? Todo mundo tem tudo muito fácil, tudo na palma da mão, mas às vezes tem uma pessoa do lado com quem não consegue estabelecer um vínculo, né? Com quem não consegue verificar ou com quem não consegue notar e ratificar a unidade da vida. Então, todo o curso, todos os temas das aulas deste curso vão girar em torno do reconhecimento dessa unidade, tá? A primeira aula, então, é a nossa consciência empática. Por ser a primeira aula, ela é que dá o tom do curso inteiro. Então, prepare com vontade, vá com força para preparar essa aula, vá com muita gana para preparar essa aula. Particularmente, nós sugerimos que se estude bastante esse assunto nas orações do livro Orações Diárias, principalmente a oração para sentir que todos são um, para sentir vividamente que todos são um, que fala bastante dessa consciência empática, desse trabalho, desse reconhecimento de ser um com Deus, Deus ser um com o todo, então, naturalmente, eu ser um com o todo, tá? E aí tem alguns itens que a gente gostaria de apresentar para os senhores, tá? Então, aí na sua tela, primeiro ponto que os senhores vão trabalhar é empatia. Empatia no sentido de sentir junto com o outro. O que nós queremos dizer com esse sentir junto com o outro? Uma coisa é colocar-se no lugar do outro, mas às vezes fica a impressão de que seria mais ou menos o discurso, se eu fosse você, faria, e não é esse o sentido. É justamente sentir o que o outro está sentindo. Por isso, em muitos lugares, nós encontramos essa terminologia sobre empatia, sentir junto com o outro. Não é sai desse lugar que agora quem vai ocupar sou eu. Não, eu vou junto com você. Junto com você não é só fisicamente, é junto no sentimento, junto na consciência, tá? Então, esse empatia, sentir junto com o outro é o primeiro ponto. E aí vem um ponto importante do qual nós não podemos esquecer, que é essa ideia de outro. O que é esse outro? Quem é esse outro? Existe de fato o outro? E aí sim nós vamos entrar numa boa, vamos dizer assim, num bom debate filosófico religioso dessa parte do não existir o outro. Se tudo é uma única vida, embora fisicamente pareça ser algo afastado de mim, separado de mim, se somos uma única vida, nós somos um, tá? Então, precisa falar da empatia, mas a ponto de reconhecer que não existe alguém separado de mim. Ele é eu mesmo e eu sou ele mesmo, tá? E aí, quando for tratar dessa unidade, vem um outro ponto importante. Geralmente, quando nós tratamos sobre a unidade, empatia, nós tendemos a explicar esse conceito apenas relacionado ao ser humano, mas não deve ser assim, tá? O ser humano também é importante nós entendermos que somos um com todos os seres humanos, mas não apenas com todos os seres humanos. Nós somos um com tudo, tá? Então, nós devemos dar esses exemplos, trazer algumas situações em que nós devemos demonstrar que tudo está refletindo o nosso próprio coração e que nós nos expressamos também através do próximo, né? A nossa mente também aparece na expressão do próximo, que nem sempre vai ser um ser humano, pode ser um animal, pode ser uma planta, não só os seres vivos, como também os minerais, né? Assim que a gente tem feito na meditação Shinsokan para praticar as 4 mentes imensuráveis. E aí vem um outro ponto, que são as 4 mentes imensuráveis.
Quando for falar das 4 mentes imensuráveis, nós precisamos fazer em 2 partes. Primeiro, explicar mais uma vez o conceito. Quando a gente explica o conceito de 4 mentes imensuráveis, precisa explicar que esse é o termo budista para o amor infinito de Deus, tá? Esse é um ponto importante que vai explicando o conceito. Aí fala de quais são essas 4 mentes, a que se refere cada uma dessas 4 mentes, e quando for exemplificar, e aí é que está o ponto que ilustra bem o que não é só ser humano, mas ser vivo de uma maneira geral e também os minerais, quando for fazer a explicação em relação à aplicação dessas 4 mentes imensuráveis, precisa colocar o exemplo em relação a essas formas de vida que são unas conosco. Então, quer exemplificar com um ser humano, não tem problema nenhum. Mas também exemplifique com uma outra forma. Exemplifique com um animal, exemplifique com a planta, por exemplo. Mas, inclusive, se for dar o exemplo de um animal, não faça apenas utilizando aqueles que interagem satisfatoriamente com o ser humano, né? Ah, eu consigo reconhecer que eu sou um com o meu cachorrinho porque eu amo o meu cachorro ou o meu gato. Assim fica muito fácil de reconhecer as coisas, né? Assim como quando a gente fala da unidade com um amigo, é muito mais fácil de compreender do que quando a gente fala de um concorrente, por exemplo. Então, se for dar exemplo, não dê só para aquele outra forma de vida que é satisfatoriamente favorável, vamos dizer assim, que interagem satisfatoriamente. Não vá por aí, porque senão fica muito clichê, né? E aí precisa ser um pouquinho mais desafiadora essa aula. Opa! E aí tem um outro ponto. Quando você for trabalhando essas questões, tanto da unidade quanto das 4 mentes imensuráveis, as 4 mentes imensuráveis também estão falando da unidade, porque ela fala... eu desejo proporcionar para você aquilo que eu proporcionaria para mim, ou seja, eu quero tirar o seu sofrimento porque eu sinto que o seu sofrimento é meu. Eu quero te proporcionar conforto porque eu sinto que quando você está confortável, eu também estou. Eu quero te dar alegria porque a sua alegria é minha. É nesse sentido bem de unidade mesmo, mas é inclusive a unidade que respeita a individualidade, ou seja, por mais que eu queira proporcionar tudo de bom para você, eu ainda compreendo que você tem a sua própria autonomia, que é o desprendimento, né, a abnegação infinita. E aí, então, da forma que você for trabalhando a aula, ela vai culminar, ela vai fechar com o ponto primordial, vamos dizer assim, o ponto essencial, ou como o próprio professor Masanobu e o mestre Masaharu Taniguchi também já falaram nas suas obras, talvez o ponto principal da doutrina da Seichonoye, que é justamente a revelação divina da grande harmonia. Nesse item de reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, também está a consciência do um. Ou seja, não é reconciliar porque eu, um ser muito iluminado, descobri que sou iluminado, por isso eu vou ficar de bem de todos vocês, réis mortais. Não é nesse sentido. É no sentido de reconhecer mesmo que Deus está em tudo, que eu sou filho de Deus, sou um com Deus. Se Deus é um com todas as outras coisas, eu também sou. E se eu sou um com todas as outras coisas, eu vou viver reconciliado com todas essas coisas, tá? Então, neste sentido, vamos fazer os participantes compreenderem que esse sentimento de unidade não é uma coisa nova, porque o professor Masanobu Taniguchi tem falado bastante sobre empatia. Esse conceito de unidade é um ponto fundamental para nós compreendermos que a nossa doutrina de viver em harmonia é uma doutrina válida, porque é muito fácil viver em harmonia com aquilo que é meu igual. E todos são meus iguais na essência. Mesmo que aparentemente sejamos todos diferentes, nós somos iguais porque somos a mesma vida, tá? E por último, não menos importante, no final dessa aula, no material, no plano de estudos, nós temos um resumo da aula. Então, desenvolva a sua preparação de forma que você vá levando os participantes junto com você e, no final, todos os pontos do resumo apareçam no fechamento. Isso vai fazer com que todos os conceitos fiquem bem gravados e que todos possam assimilar o conteúdo de tal forma que sejam capazes de
expressar para outros participantes na associação local, na regional ou nas academias da Seitianoye. É isso que nós esperamos dessa aula. Muito obrigada a todos e bom preparo!